vocês não perderem nada. Então, bem-vindos, boa tarde, eu sou o Thiago. Essa vai ser uma live breve, então, mesmo com esses 2 minutinhos que a gente perdeu de áudio, não vai ter prejuízo. Eu vou ser breve, não quero segurar muito tempo vocês, mas é uma prévia para a nossa imersão. A gente vai ter uma imersão semana que vem, vai ser uma imersão de 3 encontros, dia 6, 7 e 8 de fevereiro, com conteúdo inédito aí sobre o futuro da gestão, o futuro do RH. Super vale a pena. E hoje eu quero passar uma prévia disso, já para dar o tom do que a gente vai ver semana que vem, com essa ideia do X e do Y. Então, essa que é a minha intenção. Se você ainda não se inscreveu na imersão, aqui na descrição dessa live tem o link certinho, corre lá para a gente estar junto semana que vem. E mesmo quem estiver assistindo depois na gravação, eu vou perguntar algumas coisas e vocês podem colocar aqui no comentário, que eu vou estar acompanhando e vai ser bastante útil para eu ver aí o que vocês pensam. Mas vamos lá, como eu disse, vai ser breve aqui para a gente otimizar nosso tempo, mas é conteúdo aí necessário e atual para a gente. Então, a live, deixa eu voltar, que eu já tinha avançado um slide aqui, mas a ideia é isso: você acredita em X ou Y? E a primeira pergunta que eu te faço, né? O X, né? Essa ideia X, o que será que é? É aquela visão de que as pessoas, em geral, no trabalho, elas são meio preguiçosas, desmotivadas, não querem ter muita responsabilidade, tipo, quero fazer meu trabalho, receber meu salário, e eu não quero assumir. Se eu puder, eu vou até evitar assumir responsabilidade. E a ideia do Y é você acreditar que as pessoas querem ser o melhor que podem ser e querem contribuir para criar valor para os outros, valor para a sociedade. E se ela tiver boas condições, ela vai fazer isso e até vai gostar de fazer. Então, a primeira pergunta que eu faço, que vocês vão escrever aqui no chat, é essa: você acredita em X ou Y? Né? Qual que é a visão que você tem em geral das pessoas? Pela experiência que você tem, pelo que você vê no dia a dia. E pode ser sincero aqui, não tem problema algum, porque também não tem algo assim, é errado ou certo pensar uma coisa ou outra, tá? É só um pensamento que a gente foi desenvolvendo ao longo da história. Então, comenta no chat, você acredita no X ou acredita no Y? E aí vamos entender da onde surgiu essa ideia do X e do Y. A gente fez nos posts no perfil da Instagram da Agilers, da Agile People, sobre algumas comparações, né? Então, se vocês acompanham a gente no Instagram, vocês devem ter visto esses posts, né? Então, a gente falou aí da questão das pessoas serem motivadas por dinheiro versus elas sendo motivadas pelo desejo de realizar. A gente falou sobre as pessoas terem pouca criatividade, a não ser para quebrar regras, enquanto a gente pode ver que as pessoas têm bastante criatividade, mas a gente não utiliza corretamente. Eu vi aqui que já tem umas visões Y, é o que eu imaginava, né? Em geral, quem acaba chegando aqui acredita bastante no Y, como eu, né? Mas as pessoas preferem ser comandadas do que ter responsabilidade, versus elas até aceitam responsabilidade se tiver condição para isso. Falamos também que as pessoas devem ser forçadas ao trabalho. Tem até gente que usa o termo subornada, né? Porque muitas vezes o salário acaba sendo um suborno para a gente fazer o trabalho, mas as pessoas vão se engajar se elas aceitarem as suas metas, né? Também tem essa crença. E por fim, a última aqui que foi postada: as pessoas não gostam do trabalho. A gente costuma acreditar nisso, né? Que as pessoas trabalham só porque precisa, né? É muito comum perguntar, né? Se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Muita gente fala, né? A primeira coisa é pedir demissão. Mas a gente também pode acreditar que as pessoas querem se interessar pelo trabalho, elas querem fazer algo, e eu hoje vejo cada vez mais pessoas que falam assim: eu não sei se eu pediria demissão, talvez mudasse meu ritmo e meu estilo de trabalho, mas muitas pessoas continuariam trabalhando mesmo que tivessem ganhado na Mega Sena. E hoje, né, a gente postou a origem de tudo isso, que é essa ideia do X e do Y, né? Uma teoria descrita por esse autor, o Douglas McGregor, que foi um expert aí do mundo da gestão, liderança e da questão empresarial, e ele falava isso, né? Como que as pessoas devem ser gerenciadas? Então, a gente até fez essa provocação, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês dessa ideia, né? Que não é muito sobre como as pessoas são, né? Eu tenho fazendo essas perguntas até agora para vocês, e a gente acaba pensando: existem pessoas X e existem pessoas Y, né? Mas será que é isso mesmo? Então, o Douglas McGregor, ele foi examinar, eu vou falar um pouco mais em detalhes, mas lá no post nosso do Instagram você consegue ver
em detalhes esse texto aqui, tá bom? Tá lá disponível, a gente fez stories, tá tudo bacaninha. Mas o Douglas McGregor, ele escreveu esse livro aqui, O Lado Humano da Organização. É um livro, gente, que saiu lá na década de 60, né? E ele estava fazendo o quê? O Douglas McGregor, ele parou para pensar que suposições, tanto implícitas quanto explícitas, a gente tem sobre a maneira mais eficaz de gerenciar pessoas, né? O que que a gente acredita sobre esse lado da gerenciamento, né? E a ideia do lado humano da organização, que é o nome do livro dele, é isso, como que é o fator humano ali da organização. E uma coisa interessante é que esse estudo foi muito sobre o que que a gente tem de suposição, né? O que que a gente tem de crença. Então, dessa teoria saiu essas ideias, né? Que a gente tem o contraponto de as pessoas não gostam do trabalho, acham chato e vão evitar, enquanto as pessoas podem pensar que elas precisam trabalhar e elas querem se interessar por isso. A gente quer trabalhar, mas a gente quer trabalhar por algo que a gente se interesse, né? E se tiver alguma condição bacana, a gente vai até gostar do trabalho. A gente também pode ser forçada. Isso aqui é em termos do que a gente postou no Instagram, né? Tá vendo o termo que eu falei, subornadas, né? A gente tem que ser subornado para fazer algum serviço, mas na verdade, se a gente tiver metas que a gente acredita, que a gente aceita, a gente vai se direcionar por elas. A gente também tem a ideia, ó, de as pessoas preferem ser dirigidas do que serem responsáveis, e elas até evitam assumir responsabilidade, mas na verdade as pessoas podem buscar e aceitar a responsabilidade se tiver a condição certa para isso, né? A gente também acreditava, ou tem pessoas que acreditam, que as pessoas são motivadas por dinheiro e medo da sua segurança no trabalho, né? Eu preciso trabalhar, não posso ficar sem emprego, mas sob as condições certas, as pessoas elas vão ser motivadas pelo desejo de realizar algo, de realizar o seu próprio potencial. E a maioria das pessoas tem muita pouca criatividade. Isso também é uma coisa que a gente percebe muito no dia do trabalho. Parece que no dia a dia de trabalho, parece que as pessoas não são muito criativas, são meio assim, não sabem bem o que elas querem. A gente pede ideias e ninguém tem ideia. Mas na verdade, a gente pode ver também que a criatividade e a engenhosidade são amplamente distribuídas. As pessoas em geral são muito criativas, mas a gente não utiliza, né? Elas são grosseiramente subutilizadas. Então, a gente perde a chance de realmente tirar proveito disso. E uma coisa a se ver na visão X ou Y, vocês viram que várias vezes eu até errei em falar na verdade, porque não quer dizer que as pessoas são assim ou são assado, ou elas, a gente acredita que é assim, mas na verdade elas são assado. A grande verdade da teoria do McGregor é o quê? Isso aqui é o que a gente tem de crença. Então, tem muito mais a ver com o que a gente acredita das pessoas do que o que elas são. Então, na verdade, não é que existem pessoas X ou pessoas Y, ou gerentes X e gerentes Y. Na verdade, a gente tem uma imagem do ser humano, uma crença sobre o ser humano, que pode ser a crença no X ou a crença no Y. Tá? Então, você ter a crença no X, em geral, é a crença daquele gestor mais tradicional que acredita que as pessoas têm que ter o salário, que elas só vão fazer algo que elas são obrigadas, né? Tem que ter lá o que a gente fala de cenouras e gravetos, né? A gente tem que incentivar com alguma coisa e punir os erros, né? Então, essa é uma ideia muito consolidada para quem tem a visão baseada no X. E a visão Y é essa de pensar que o ser humano é super criativo, super disposto. Se a gente criar uma condição legal, a gente vai fazer isso acontecer. E o que resume isso, que para mim foi a chave para compreender o McGregor, para ingressar, integrar isso no meu trabalho, foi essa frase que a Pia Maria colocou. Inclusive, é uma frase que me fez me apaixonar bastante pela Joy People, por todo o conteúdo e pela própria Pia Maria. Não sei se vocês conhecem ela, mas eu estive com ela até hoje de manhã. A gente fez uma reunião logo cedo para rever. Inclusive, saiu um slide bem bacana dessa reunião hoje de manhã, que eu devo aproveitar semana que vem na imersão. Lá no meu Instagram até fiz um story sobre isso, depois confiram. Mas a Pia Maria falou isso daqui, ó. A maneira que a gente enxerga as pessoas afeta a forma como estruturamos nossos processos de gestão. Então, o que que acontece? Tradicionalmente, é claro, eu vou até falar
dessa ideia semana que vem, o pensamento mecanicista, aquela ideia da revolução industrial, da gestão científica, toda aquele arcabouço lá que gerou a gestão científica, a gestão tradicional, é baseada numa visão X, né? Numa visão de que as pessoas elas precisam receber lá uma punição ou uma ajuda para conseguir fazer algo. E assim foram sendo criados os processos de gestão. Então, por isso que hoje a gente tem muito comando e controle, burocracia, aqueles processos muito engessados, porque é o gestor tentando lidar com essa crença. Então, a frase da Pia Maria é mega importante, por quê? Porque eu acreditar que as pessoas são assim vai fazer com que eu crie ambientes que sejam rígidos, que sejam cheios de controle. Então, a ideia é o quê? A gente trabalhar essa crença de que o quê? As pessoas podem ser criativas. E hoje, se vocês forem ver as empresas que estão fazendo a diferença, que estão com ótimos ambientes de trabalho, são aquelas que pensam isso, que falam assim, nossa, eu tenho uma galera aqui, eu tenho que aproveitar o potencial dela. Então, a gente cria ambiente com mais autonomia, com mais estrutura para que as pessoas possam fazer o que elas sabem fazer, e esses ambientes, em geral, acabam gerando muito mais resultado do que a gente está acostumado a ver nas empresas mais tradicionais. Então, até semana que vem, eu estruturei a primeiro dia, que a gente vai falar sobre gestão do futuro, né? Então, o primeiro encontro da terça vai ser dedicado não só ao X ao Y, né? Eu preparei seis principais temas que a gente precisa. Só ver que passou uma moto aqui, não sei se vocês ouviram, mas só a gente precisa ter essa mudança da nossa crença, né? Começar a olhar as pessoas por essa outra ótica, mas eu separei também mais cinco outros fatores que são importantes para o gestor moderno olhar, e é óbvio, o RH também tem que acompanhar esse movimento para que a gente possa andar junto. Então, um dos temas que eu vou falar semana que vem vai ser do X e Y, mas como vocês já estão vendo aqui na live, já dá uma adiantada, mas eu vou trazer os outros. Agora, sem querer, eu pus no mudo aqui. Hoje eu estava vendo um podcast e eles estavam comentando, né? Ah, o RH tem que aprender a trabalhar com projetos complexos. E eu percebi que estava muito subentendido na fala que os projetos estão ficando mais complexos. Mas, na verdade, é sobre trabalhar. Complexo quase sempre foi, né? Se tem um ser humano no meio do caminho, a gente pode considerar que é algo complexo. Então, a gente tem que saber lidar com a complexidade. É sobre isso que vai ser o primeiro encontro na terça-feira, né, no primeiro encontro da imersão, e depois na quarta a gente vai ver tudo o que muda no mundo do RH para que isso também possa acontecer, né? Os RHs, as gestores de RH precisam aprender a ver essas nuances do mundo da gestão para conseguir contribuir. E é curioso, eu até coloquei junto gestão e RH, porque hoje, cada vez mais, o gestor precisa compreender RH. Então, mesmo que você seja gestor, não seja um profissional de RH, o encontro de quarta vai ser importante, porque o gestor, o líder do futuro, ele abraça as práticas de RH. E aí, na quinta, a gente vai liberar depois um conteúdo, vocês vão saber certinho o tema, mas vai ser bem bacana para fechar esse ponto aí e ver como vai colocar em prática, tá? Então, essa é a ideia. Então, por isso que é bastante importante a gente ver esse tema, tá bom? Porque tudo começa com a forma que a gente vê as pessoas. E quando a gente começa a exercitar essa crença na visão Y, a gente começa a criar processos e gestão, né, rotinas e processos de trabalho que favoreçam isso. E a gente quer, né? Toda empresa que quer estar relevante no futuro precisa ter processos que utilizem da criatividade das pessoas, que permita a inovação, tá? Olhar pela visão Y vai fazer com que a gente pare de inovar e acabe ficando para trás, tá bom? E para fechar aqui, eu vou perguntar uma última coisa para vocês. Coloquem aqui, mesmo quem estiver vendo a gravação depois, não deixem de colocar, porque eu estou acompanhando e é bastante importante para eu saber também, porque daí eu consigo ajustar alguns pontos para a próxima semana. Então, eu pergunto para vocês, quais são os seus maiores desafios no trabalho hoje, né? O que vocês veem aí que está difícil? Nossa, Thiago, não destrava isso, não acontece aquilo. É a liderança, é a gestão, é a motivação, engajamento. Coloquem para mim
essa resposta. Quais são os seus maiores desafios no trabalho? Né? O que que você enfrenta? Vamos ver, né, semana que vem se a gente consegue endereçá-los, eu espero que sim, mas se você quer estar antenado, é importante refletir, tá? Então não deixa de colocar, se você está ao vivo, já coloca agora, se você estiver vendo a gravação, coloca mesmo assim que eu vou acompanhar aqui os comentários dessa live. Espero que todos assistam. A gente está fazendo ela na sexta, mas vai estar disponível aí ao longo de todo o final de semana para já ir aquecendo. E na semana que vem vai ser nesse tom aqui. Só que semana que vem a gente vai ter que aprofundar mais em outros fatores que a visão do McGregor aqui é uma delas. E uma coisa interessante, né? Eu comentei com vocês que o McGregor escreveu e desenvolveu todo esse estudo lá na década de 60. Então, uma coisa curiosa é que a gente tem uma certa urgência para olhar isso, porque já faz muito tempo que os autores e os pesquisadores já estão vendo que a coisa é um pouco diferente. Só que as empresas estão demorando bastante para conseguir. Está vendo? Na década de 60, a gente já está em 2023, são mais de 60 anos que a gente está atrasado aqui em como a gente faz a gestão. Por isso que a gente precisa urgentemente parar, olhar para isso, refletir e começar a fazer diferente, tá bom? E se você quer fazer diferente, se você está empenhado nisso, fica novamente o convite, dia 6, 7 e 8 de fevereiro, imersão Agile People, a liderança e o RH do futuro, e a gente vai se aprofundar. No dia 6, vamos falar mais especificamente sobre o que muda na gestão, o que é esse líder do futuro. Na quarta, vamos focar em como o RH tem que abraçar isso, qual que é o RH do futuro. E na quinta, vamos fechar o assunto para amarrar tudo e para você ver, né, o que que você pode fazer em relação a isso na prática, né? Como realmente fazer a diferença. Então, como eu falei, aqui na descrição da live está o link para se inscrever na nossa imersão e eu espero vê-los lá na terça-feira. Na verdade, eu quero ver vocês os 3 dias, mas o próximo, terça-feira, dia 6, tá bom? Então, obrigado aqui por quem acompanhou. Deixe seu comentário, deixe o like e se inscreve também no canal aqui da Agilers no YouTube. A gente está sempre postando bastante conteúdo. Vocês já podem dar uma navegada aí, que tem bastante coisa legal sobre esse futuro da gestão, mas semana que vem vai ser para a gente entrar de cabeça, tá bom? Então, brigadão, nos vemos semana que vem. Para quem estiver assistindo na sexta, um ótimo final de semana. Quem vê a gravação depois, dá um alô aqui e nos vemos na imersão. Valeu, pessoal. Até a próxima.